Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a melhor HQ que eu já li na minha vida. Eu juro pra vocês, essa HQ me marcou bastante e eu acredito que ela também pode marcar você. Então eu já recomendo aqui Supergirl, A Mulher do Amanhã. Leia, porque você não vai se arrepender. Ela foi publicada pela DC Comics em 2021. Supergirl, Mulher do Amanhã, foi escrita por Tom King, com arte da incrível brasileira Wilkes Evely e cores de Matheus Lopes. A história começa sendo contada pela Ruth, que é uma das principais personagens, junto com a Supergirl. A gente vê a Ruth contando a história de como foi que seu pai foi assassinado de uma forma desonrosa e ela está buscando por vingança. Nessa jornada de vingança da Ruth, ela acaba conhecendo a Supergirl numa situação ali dentro de um bar. A Supergirl tá super bêbada, né? Ela tá no planeta da Ruth, e o planeta da Ruth tem esse sol vermelho, né? E a Supergirl foi pra lá pra ela poder beber e comemorar o aniversário dela. Aí tem uma situação dentro do bar que elas estão, né? A Supergirl acaba ajudando a Ruth, né? Nessa situação que cria aquela confusão. E a Ruth tem uma ideia. Ela pode contratar a Supergirl ou pedir pra ela ajudá-la a matar o Krem, que assassinou seu pai. Só que quando ela fala isso com a Supergirl não aceita essa proposta dela, né? E fala que matar é errado e que ela deveria buscar justiça ao invés de buscar vingança. Aí a Supergirl se despede dela, só que a Ruth segue a Supergirl até a nave dela, né? E quando ela chega lá na nave da Supergirl, o querido que tava tentando uma confusão com a Ruth lá no bar tá junto com o Krem e o Krem acerta uma flecha no peito da Supergirl. E por instinto, o Krypto, que tá com ela também, fica furioso e vai tentar ir lá morder o Krem. Só que o Krem vai dar uma flechada no Krypto também e a Supergirl fica arrasada. O Krypto fica ferido, ela dá uma lapada na cara do outro homem lá que fica inconsciente e o Krem sai correndo pra entrar na nave dela. Só que a nave dela, ela já tinha dado partida automática. Enquanto ela tá ali olhando o Krypto, esse Krem tenta entrar na nave dela, a Ruth tenta impedir, mas não deu muito certo. Ele entra dentro da nave dela, só que a nave toma partida. E aí elas levam o Krypto pra um veterinário ali daquele planeta e eles falam que o único jeito de fazer o antídoto, porque a flecha estava envenenada, é pegando o veneno da flecha. E aí acaba que a Supergirl tem que ir correr atrás desse Krem pra pegar esse veneno da flecha pra ela fazer o antídoto pra salvar o Krypto. Aí então que ela aceita a proposta da Ruth, não a proposta de matar o Krem, mas a proposta de salvar o Krypto. Então ela aceita ir nessa jornada junto com a Ruth atrás do Krem. E gente, a história parece ser simples, porque é tipo uma simples busca por vingança, mas é muito mais do que isso. A história ela fala sobre solidão, sobre trauma, sobre amadurecimento, sobre entender a própria moralidade, né? Até mesmo de diferenças sociais, até porque em vários momentos ali elas vão de planeta em planeta procurando esse Krem, que ele acaba se associando a um grupo de mercenários, sei lá, terroristas ali, e eles acabam destruindo vários planetas, eles acabam destruindo várias sociedades, e a história vai ficando cada vez mais triste, cada vez mais cruel. A Ruth e a Supergirl, elas ficam traumatizadas e muito chocadas com o que elas veem, né, elas vão vendo. E eu, particularmente, também fico chocada, porque não é uma história tão leve, e eu fico muito triste em alguns momentos. Eu chorei de verdade, tá? Cuidado, porque lágrimas vão cair enquanto você tá lendo esse quadrinho. Ai, gente. Em particular, essa história mexeu muito comigo, porque eu tô em um momento, né? Não sei se só eu tô assim, mas a gente tá num momento no mundo onde tem muita crueldade no mundo, onde tem muita coisa ruim acontecendo no mundo. É muita vingança, é muita ganância, é muita crueldade, é muita violência. Então, assim, eu lendo a história, sabe, associando com o mundo que a gente tá vivendo, me fez ficar mal, sabe? Porque a gente acaba perdendo as esperanças nas pessoas. A gente acaba perdendo as esperanças que esse mundo pode se tornar melhor, sabe? Eu não quero pesar a história não, tá? Mas fiquem tranquilos que essa história é muito boa de ler. Ela não é só tristeza, tem alguns alívios cômicos ali que são bem legais, tá? Não é só tristeza, são alguns momentos ali que te pegam, que te fazem pensar. E eu acho que histórias assim são as melhores histórias. Acho que te fazem pensar. E enquanto o Superman aprendeu a ter esperanças na Terra, a Supergirl aprendeu a ter perdas em Krypton. Ela, infelizmente, perdeu tudo em Krypton. Ela viveu em Krypton até tudo se dizimar, né? E a gente consegue ver na HQ que a Supergirl ela tá indo de planeta com sol vermelho em planeta com sol vermelho pra ela poder se alcoolizar, se anestesiar e sair da realidade.
porque o planeta com sol vermelho enfraquece os poderes dela. Então ela usa isso como forma de escape. Ela vai ali comemorar o aniversário dela, sozinha. Sozinha não, né? Porque ela tá com cripto. Mas dá pra notar que ela se sente sozinha, que ela se sente deslocada nesse universo. Até porque ela não tem nem pra onde voltar, né? A terra natal dela foi completamente destruída. Ela tá emocionalmente cansada com tudo isso que ela viveu. E quando ela embarca nessa jornada de busca por vingança, né, com a Ruth, ela começa a ver várias coisas, né? Ela vai vivendo experiências onde ela vê tanta destruição e tanta dor nos planetas que estão sendo destruídos pelo Krem e aqueles mercenários de bosta dele, que ela começa a olhar para a própria dor de uma forma diferente. Tem um planeta que é completamente destruído e sobra só um bebê. Tem outro que é dizimado, todos morrem e sobra só um sobrevivente desse planeta, porque quando o massacre acontece, ela estava fora do planeta. E a Supergirl, ela consola ali, deixando essa sobrevivente bater e socar ela, porque é assim que aquele povo desabafa. E a Supergirl, depois de dar isso pra ela, né, esse desabafo, ela dá um abraço caloroso nela, de carinho, sabe? O outro planeta que elas encontram, um homem também cavando várias covas pra todos que morreram em seu planeta e não conseguia achar o corpo da sua filha. A Supergirl ajuda esse pai cavando todas as covas pra ele e encontrando o corpo da filha dele. Gente, essa parte aqui, assim, pra mim é muito triste também. É muito triste. Eu fiquei muito tocada com isso, de verdade. Mas depois de todos esses acontecimentos, a gente vê uma evolução emocional na Supergirl. Assim também como a gente vê uma evolução emocional na Ruth, que nesse momento agora ela tá com sangue nos olhos por vingança. A Ruth, ela é nova, ela é inocente, tem um coração que idealiza a vingança do pai, mas quando ela vê essa violência no mundo e tudo que importa é ter a vingança do pai, e ela vê a Supergirl no meio disso tudo, de todas essas experiências que elas estão passando, ela vê a Supergirl sendo gentil. E ainda falando que matar não é o certo a se fazer. A Kara e a Ruth, a Kara é a Supergirl, tá, gente? Elas criam uma dualidade muito incrível pra história. Por quê? A Kara, ela é muito desbocada, ela é poucas ideias, mas mesmo assim, a Kara, ela continua tendo a sua integridade moral, ela continua sendo gentil, né? E a Ruth, ela é muito ingênua ainda, né? Ela é bem prolixa, ela é um pouco imatura. Então, assim, dá uma dualidade bem legal pra história das personagens. Tem um momento ali que elas vão pra um planeta, em que a Kara já foi pra esse planeta. E quando ela vai pra esse planeta, ela só vê pessoas azuis, né? De pele azul. E como a Kara já foi nesse planeta, ela sabe que existiam pessoas de pele roxa ali. Só que ela não vê mais ninguém de pele roxa. Então ela vai entender o que aconteceu com as pessoas de pele roxa. Só que ninguém dá uma explicação pra ela. Mas contando de uma forma bem resumida, ela vai em busca do que aconteceu com as pessoas de pele roxa e ela descobre que o Krem e aqueles mercenários de bosta foram lá no planeta. Eles pediram um pagamento, só que o planeta não tinha o suficiente pra pagar pra eles não destruírem o planeta. E o que eles fizeram? Eles venderam as pessoas de pele roxa para serem mortas, para eles se divertirem com as mortes deles, né? E a ideia de quem foi isso foi a ideia do Krem, contando resumidamente o que aconteceu. E quando elas descobrem, é um momento muito triste, né? É algo muito triste de se entender o que aconteceu naquela sociedade ali. E uma fala da Ruth me marca, que ela fala que é um problema grande demais e nós somos pequenas demais. Agora a parte mais importante que eu gostaria de falar nesse vídeo, que é a mensagem que a HQ entrega. E a principal mensagem que essa HQ deixou pra mim, que significou bastante pra mim, é que a verdadeira força, ela não vem do poder físico. Ela vem da resiliência que a gente tem de poder lidar com os traumas e da capacidade da gente escolher a compaixão ao invés de escolher a violência. Aqui nessa história, a gente consegue ver que a Supergirl é separada dessa sombra que ela parece viver do Superman. Até porque ela é uma heroína complexa, completa, com seus próprios métodos e com suas próprias dores. Porque, ao contrário do Superman, né, a Kara, ela viveu e cresceu em Krypton. Então ela viu o mundo dela ser destruído. E essa história aqui, ela nos mostra como que ela lida com essa raiva e com essa frustração de ter perdido todo mundo que ela amava. A narrativa de vingança motivada pela Ruth, né, ela também ensina que a justiça e compaixão, elas são escolhas difíceis, mas elas são escolhas mais nobres do que uma simples vingança, né, com violência. E uma coisa que eu fiquei refletindo e fiquei pensando em relação a essa história é que
Eu acredito, né, que ser uma mulher do amanhã é assumir o controle da sua própria história, encontrar a sua própria moralidade, mesmo quando esse mundo parecer devastador. Até porque, gente, se a gente não tiver esperança, quem vai ter? E a arte dessa HQ é absurda, tá? São cenários gigantescos e muito detalhados, cores quase aquareladas, sensação de fantasia, né, espacial, planetas alienígenas únicos. Tem uns enquadramentos cinematográficos muito bons. A artista Bilks Evely, brasileira, né, ela fez um trabalho muito elogiado. E as cores, elas deixam tudo conectado com a história, né? A arte, ela conecta muito com a história, é uma coisa linda também, é lindo, muito lindo. Eu acredito que essa HQ seja muito querida, tanto pela história, tanto pelos personagens, o quanto que ela inspira, né, a gente ser melhor. Ela inspira também, ela mostra quem é de verdade a Supergirl pra gente, né? Ela não é só uma sombra ali do Superman. Assim, gente, eu tô muito animada com o filme, eu não tô esperando que eles adaptem essa história, né, do filme pro filme completa, até porque não tem como, essa história ela é muito única. O filme ele é só inspirado nessa história. Eu quero muito saber como é que vão encaixar esse lobo, né, o personagem do Jason Momoa dentro dessa história, porque ele não tá na HQ. Então eu tô muito curiosa pra ver como é que eles vão encaixar esse lobo na história. Eu amei essa HQ, eu acredito que vocês amariam também e eu encorajo muito vocês a lerem esse quadrinho. É lindo demais, eu vou comprar a cópia física, porque eu li na cópia online, mas eu vou comprar a cópia física porque foi um quadrinho que me marcou bastante. Eu acho que eu finalmente descobri quem é a minha personagem favorita. Bom, se você gostou desse conteúdo, deixa um like, comenta aqui embaixo, me recomenda um HQ, um quadrinho que você ame pra eu ler e trazer pra cá também, porque agora eu tô lendo tudo, tô lendo todos os quadrinhos possíveis. Então, deixa aqui o seu comentário, obrigada por me ouvir até aqui e me fala, você amou também, tanto quanto eu amei, a Supergirl, a Mulher do Amanhã?